quantas formas novas haverá de descobrir o Castelo de Guimarães? Paulo Cunha e Silva encontrou-lhe muitas. Para o curador, Guimarães, capital da cultura, não podia tornear um lugar comum, o castelo da cidade, porque os lugares comuns não são evitáveis. Mas podia transformá-lo numa metáfora sobre o mundo contemporâneo. A ideia multiplicou-se em 3 atos: o assalto, a destruição e a reconstrução. São uma série de acontecimentos, como castelos no ar, que estão prestes a começar e que só vão terminar em dezembro. O castelo quer dizer o quê? Quer dizer, é um espaço tremendamente ambivalente, quer dizer palácio, mas também quer dizer prisão, não é? Quer dizer segurança, mas também quer dizer ausência da liberdade. Quer dizer, como eu digo, quer dizer Drácula e quer dizer Sissi, não é? Portanto, esta relação entre o luxo e a ausência daquilo que é mais básico, um ser humano, a liberdade, é um dos temas principais que percorre, digamos, todo o projeto e que se organiza. O projeto chama-se justamente o Castelo em 3 atos, que se organiza em 3 atos, no sentido de discutir o que é hoje a identidade e do que é hoje a identidade nacional e de articular essa identidade com a identidade europeia e com outras identidades. E na altura em que eu concebi o projeto, já foi há quase 2 anos, esta situação de quase dissolução europeia que vivemos neste momento ainda era muito incipiente e, portanto, o projeto revelou-se neste momento particularmente oportuno, porque vai permitir discutir, de resto, uma das suas fases, chama-se justamente isso, na fase da reconstrução, o futuro do castelo, estratégias políticas e sociais para um mundo de fronteiras permeáveis. Numa fase anterior, haverá também uma conferência internacional que se chama, na fase da destruição, o Castelo em Ruínas, reflexão internacional sobre a Europa, sobre a Europa e imigração. Este Castelo em Ruínas aqui é o Castelo Europeu. É o Castelo Europeu. Já me explicou qual era a ideia, a partir do castelo e depois a partir daí criar o tal programa, e este programa, como estava a dizer há pouco, é um programa em 3 atos, em 3 fases. Quais são essas fases então? São justamente as fases que, olhando para um castelo e para a história de um castelo, podemos identificar, não é? Os castelos são, por definição, objeto de assalto e, portanto, eu gostaria de começar com o assalto ao castelo. E o que é que vai simbolizar esse assalto Esse depois assalto na programação ao castelo que idealizou? Esse assalto acontece justamente no dia da inauguração, no dia 14, através de uma intervenção de um grupo de performance urbana inglês que se chama Footsbarn Travelling Company. Que estão em residência artística em Guimarães, e que estão a trabalhar com a população local e que vão simular um assalto ao castelo. Mas o assalto aqui é também um conjunto de intervenções de vários artistas portugueses, e não só, os mais interessantes, que vão ocupar, que vão assaltar o Paço dos Duques de Bragança, nomeadamente as salas do museu. Cada artista... De uma forma artística, não é? Assim, com o seu trabalho. Com o seu trabalho e com um trabalho feito especificamente para esta situação, para este contexto e para aquele espaço. O que eu fiz foi tentar perceber de que forma cada artista se articulava com cada uma das salas do Museu dos Passos dos Duques, e a cada um foi pedindo que assaltasse aquele espaço, não o destruindo, obviamente, porque é um museu com algumas preciosidades, mas que dialogasse, ou seja, um assalto com alguma negociação, digamos assim. Se apropriasse, no fundo, do espaço. Se apropriasse. Portanto, vamos ter o Passo dos Duques tomados por estes artistas. Sim. Pode dar-me alguns nomes de quem poderemos lá ver? Poderemos ver, enfim, Julião Sarmento, José Pedro Croft, Miguel Palma, Rui Chafes, Iona Amin, João Pedro Val, João Noff, João Louro, João Leonardo, Filipa César, Fernanda Fragateiro, Ana Pérez Quiroga, Adriana Molder, e depois um outro artista, Gabriela Brandes, que faz uma intervenção na Igreja de São Miguel. O Paulo Cunha Silva já viu as obras deles? Os trabalhos sim, já vi. E então, ficou surpreendido com alguma coisa daquilo que viu? Ou o desafio correspondeu àquilo que imaginara? Ainda não estão todas as obras concluídas, claro. Mas já sei que vai haver uma obra muito perplexizante, que é um Menino Jesus feito com 500 mil beatas de cigarro, por exemplo, e que vai figurar na capela do Paço dos Duques. Outro artista, o José Pedro Croft, vai trabalhar com a ideia de multiplicação do espaço dentro do castelo, criando um sistema de espelhos que multiplicam aquele território quase até ao infinito, porque são 6 espelhos paralelos que criam, digamos, um caleidoscópio de imagens
quase infinito e que dão essa ideia do castelo também como um espaço labiríntico, não é? Como um espaço onde nos perdemos. Não é? Sim. E há ainda, nesse dia, uma intervenção muito interessante no fim, às 10 horas da noite, que é uma intervenção de um artista espanhol na estátua do Dom Afonso Henriques. Na estátua é um artista que faz projeções visuais, que faz aquilo que se chama performance visual, sobretudo sobre árvores. Ao projetar sobre árvores, as árvores têm uma dimensão mais fluida, são superfícies mais... Mas é possível ver isso de baixo, quem está cá em baixo, ou tem que estar Não, isso acontece cá fora. Portanto, ele vai intervir sobre a estátua do Dom Afonso Henriques, vai pôr o Dom Afonso Henriques a mexer os olhos e a brandir a espada e não sei o que mais, a estátua, e depois vai também criar um outro Dom Afonso Henriques, absolutamente virtual, através de uma projeção sobre a árvore, que vai ainda brandir a espada, e depois vai acontecer um momento de uma espécie de epifania, porque esse Dom Afonso Henriques vai começar a chorar. Portanto, o nosso rei conquistador, afinal, é um rei sensível, é um rei que chora, não é? E vai ser um momento particularmente interessante e divertido. Ainda só vamos no primeiro ato. E apesar de, sim, depois pedi a 3 escritores com estilos muito diversos, o Gonçalo M. Tavares, o José Eduardo Agualusa e o Mário Cláudio, que a partir dessa obra central da literatura europeia moderna, que é o Castelo de Kafka, que recriassem uma novela sobre o castelo. O José Eduardo Agualusa, como é o escritor angolano, é o que fará o assalto, não é? Portanto, mais uma vez, a situação se inverte. O Gonçalo M. Tavares, que tem, de facto, um espírito e que é um escritor, um escritor negro, no sentido positivo do termo, ficou com a destruição. E o Mário Cláudio, que é um escritor mais palaciano, também no sentido positivo do termo, ficou com a reconstrução. E, portanto, com a possibilidade de transformar o castelo num palácio. Paulo Cunha Silva, portanto, há um momento muito marcado de início de um assalto, não é? Perfeitamente vincado. O fecho de todo este ciclo ligado ao castelo tem um fecho em dezembro, como disse Sim. há pouco, e é assim marcado também como o arranque ou não? No dia 1 de dezembro, que é, digamos, o dia da restauração, que foi suspenso como feriado agora, nós decidimos recuperá-lo, e a restauração tem tudo que ver com a lógica do castelo, não é? Naturalmente, a restauração da independência, e haverá nesse dia a projeção de uma curta-metragem em 3 atos, que foi encomendada ao Ivo M. Ferreira, com o assalto, a destruição e a reconstrução. E no fim dessa história toda, que conta com a ajuda das outras pessoas todas que vão participar ou que chamou a participarem neste projeto, o que é que o Paulo Cunha Silva quer passar? O meu objetivo é criar um espaço de discussão a partir de um conjunto de intervenções, quer dizer, não pretendo eu próprio apresentar solução, mas pretendo criar um espaço para que os outros e os meus convidados possam apresentar soluções, ou pelo menos apresentar a sua visão do mundo e apresentar diversos pontos de vista. Eu crio, digamos, aquilo que poderia chamar o intertexto, e os vários autores e criadores que aqui participam ocupam o texto, não é? Criam o texto. Eu não gosto de trabalhar na lógica do projeto fechado, em que já sei tudo o que vai acontecer, não é? Que você depois pode, enfim, confrontar-se com qualquer coisa na qual não estava a pensar e que pode ser uma situação particularmente sugestiva e enriquecedora, e muito mais do que aquilo que se fosse uma obra um trabalho perfeitamente pré-figurado, definido, em que havia aquelas obras que eu tinha ido buscar a um determinado museu e com as quais tinha construído uma exposição. Aqui não, há, digamos, uma dimensão de abertura, de improbabilidade. E de construção permanente. E de construção, e de caos no sentido positivo do termo, que é um dos temas que eu tenho trabalhado até academicamente, a relação do caos com a vida e com o corpo e com com os sistemas biológicos. Eu sou um especialista naquilo que se chama o caos organizado, e, portanto, este sistema é também um caos organizado, na medida em que é um texto, que é uma grelha, que tem um determinado sentido, mas em cada um destes momentos há níveis de oscilação e de imponderabilidade muito grandes. Castelos no ar, castelos de cartas, castelos na areia, castelos de gelo, castelos de ideias, por estes dias, em Guimarães. Boa noite.
o seu cavalo real. As bruxas e adivinhos das altas serras beiras juravam que nas manhãs de cerrado leito vinha Sebastião. Pastoras e trovadores das regiões litorais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, El Rei Dom Sebastião. Ciganos vindos de longe, falcatos desconhecidos, tentando iludir o povo, afirmarão serem eles El Rei Dom Sebastião, e que voltava de novo. Todos foram desmentidos, condenados às galés, pois nas praias dos Algarves, trazidos pelas marés, encontraram o cavalo, farrapos do seu chibão, pedaços de nevoeiro, a espada e o coração del Rei Dom Sebastião. Depois de Alcácer Quibir, virá Dom Sebastião